Olá, o meu nome é Rita Silva Casalta e sou psicóloga clínica, nos últimos anos na área perinatal. Estou muito feliz de estar aqui no Mom Summit 2024 para vos falar um bocadinho sobre Montessori. Antes disso, deixa-me falar um bocadinho sobre mim, sobre o meu trabalho e como é que cheguei aqui a esta área tão bonita. Então, eu estou a trabalhar na área da psicologia desde que terminei o curso em 2006. Hum, Sempre fui muito apaixonada pelo ser humano, pelo funcionamento do ser humano, e ao longo da minha carreira fui-me focando em diversas áreas da psicologia, em diversas áreas do desenvolvimento humano, das relações humanas também, desde a área mais empresarial, a área mais familiar, e desde que fui mãe, hum, definitivamente percebi que teria que mudar a minha profissão, o meu trabalho, no fundo, a forma como via a vida, acho eu. Então, nessa altura, mais ou menos por 2017, 2018, decidi aprofundar mais o meu conhecimento dentro da psicologia perinatal, hum, porque também, como grávida, puérpera, etc., percebi que existe muito pouco trabalho a ser feito em Portugal nesta área, o que acaba por ser um lapso, uma lacuna muito grande, uma vez que é uma fase da vida extremamente exigente, quer para as mulheres, quer para os homens, quer para as famílias, quer para os filhos, que se já os houver, quer para depois percebermos também o evoluir do bebê, etc. Então tenho-me dedicado muito a esta área especificamente, desde 2017, 2018, e trabalho com casais gestantes, com gestantes, acompanhamento na gravidez, no pós-parto, na primeira infância, muito nesta adaptação a uma nova realidade. Faço muito trabalho na área do trauma, do luto perinatal. Um, e sou verdadeiramente apaixonada por esta área, no fundo, pelo início da vida, não é? Pelo início da vida humana, pelo início da vida de uma mãe, de um pai, de um casal, de uma família, e portanto acaba por ser uma área muito extensa, mas também muito, muito, muito bonita. Portanto, para além de psicóloga clínica, eu sou também terapeuta de casal, e trabalho muito nessa área, como um todo, não é? Portanto, eu não consigo ver a criança sem ver os pais, não consigo ver os pais sem ver o resto da família, portanto, nós vivemos num sistema, nós somos um sistema e é importante olharmos para a família como um todo. Para além disso, sou também guia Montessori 0 3 anos e 3 6 anos, pelo Instituto Norte-Americano Montessoriano. E desde essa formação, que sinto que, aliás, eu acho que aquilo que me levou a essa formação foi muito ler Maria Montessori. Já tinha tido algum contacto na faculdade há muitos anos atrás, mas quando fui mãe decidi voltar a pegar nesses livros da própria Maria Montessori, e percebi que precisava de estudar muito mais, porque não só iria ser extremamente útil para a educação dos meus filhos, mas também percebi que havia ali muitos conceitos que realmente poderiam ser utilizados também na minha prática clínica, quer com crianças, quer com as próprias famílias, e portanto tenho aplicado um pouco da pedagogia Montessori, ao longo de toda a minha prática profissional desde então. Portanto, não só nesta vertente pedagógica pura e dura, mas também no acompanhamento às famílias, e como, no fundo, vamos ver aqui ao longo desta pequena palestra, eh, Montessori é uma forma de estar na vida, no fundo, é uma forma de ver a vida e de ver o ser humano. E como tal, no fundo, acaba por
abarcar todas as nossas áreas de vida e todas as nossas relações. Portanto, rapidamente percebi que ia muito para além de uma pedagogia. Trabalhei com crianças em contexto escolar também, e aplico a pedagogia Montessori em casa, desde o meu filho mais velho, que tem agora 6 anos, e também agora com a minha filha mais nova, que tem 10 meses. E efetivamente, tenho sentido sempre que me continua a fazer muito sentido, e poderíamos pensar, um, e entrando já aqui um bocadinho no tema da pedagogia Montessori propriamente dita, no fundo é uma pedagogia que foi criada há muitos anos atrás, há 150 anos atrás, e portanto poderíamos sentir que de alguma forma está desatualizada, mas na verdade, quando estudamos Montessori, quando vamos mais a fundo na pedagogia, percebemos que está mais atual do que nunca e que continua até a ser extremamente. Maria Montessori era uma visionária na altura e continua a ser agora. Mesmo passados estes anos todos, nós percebemos que há muita daquela visão que continua a ser altamente vanguardista. E também percebemos que, 150 anos depois, a neurociência vem comprovar muitas das conclusões a que Maria Montessori chegou de forma totalmente empírica, pela observação unicamente, porque obviamente não existiam, embora ela utilizasse o método científico, portanto com todas as partes do método científico, mas obviamente não existiam os meios de observação que existem hoje, ressonâncias magnéticas funcionais, toda a parte das ondas cerebrais, etc. Não existia e nada disto há 150 anos atrás, mas a verdade é que Maria Montessori conseguiu fazer a sua observação e chegar ao seu método de forma empírica, e hoje em dia a ciência consegue comprovar aquilo que a Maria Montessori percebeu. Portanto, fazendo aqui um bocadinho a introdução de quem é Maria Montessori. A Maria Montessori é uma senhora altamente vanguardista para a época, como referi, uma vez que foi a primeira mulher a licenciar-se em medicina em Itália. Por muita insistência dela, ela teve que ser efetivamente muito perseverante para conseguir realizar esta licenciatura, porque foi rejeitada muitas vezes, e efetivamente conseguiu ir andando até ser aceite e até fazer a formação dela. E, portanto, era uma mulher que não se contentava com as regras impostas e queria perceber mais sobre o mundo, mais sobre a vida. Uma mulher que viajou imenso pelo mundo inteiro, levou o seu método imensos países do mundo, viveu muitos anos na Índia, portanto estamos a falar de alguém do sexo feminino ainda por cima, que viveu há tantos anos atrás, mas que se conseguiu autonomizar tanto e viajar tanto pelo mundo. Inclusivamente depois o seu filho conseguiu estar também com a mãe neste périplo pelo mundo, é um sucessor do método, os filhos também, portanto, avó, filho, netos, bisnetos, continuam a levar o método adiante. E na verdade foi um método que nunca foi, nunca teve direitos de autor propriamente, porque Maria Montessori acreditava que era algo que devia ser difundido pelo mundo, que toda a gente poderia utilizar. Ela nunca quis que fosse algo só para alguns, como hoje em dia nós sentimos tanto. Nunca foi esse o objetivo. Aliás, o método foi criado precisamente porque, ao terminar a sua licenciatura em Medicina, Maria Montessori não pôde exercer a não ser com mulheres. E como ela gostava tanto de crianças desde sempre, ela decidiu exercer com crianças.
e começou com crianças com alterações cognitivas, e o que ela observou foi que com os materiais certos e com o estímulo certo, as crianças desenvolviam as suas competências apesar das suas limitações, e foi a partir daí que ela criou o seu método. Depois levou-o para a primeira Casa das Crianças, Casa dei Bambini, em Itália. Foi a primeira escola Montessori, que foi num bairro social com crianças desprovidas de recursos económicos de todo o tipo, em que crianças que não iam à escola, e que Maria Montessori conseguiu que fossem efetivamente à escola, e a evolução foi incrível. Ela levou a metodologia a diversos congressos mundiais, e era sempre extremamente admirada, precisamente pelos resultados que conseguia ter. Então, a partir daí, foi escrevendo vários livros sobre o seu método, que eu aconselho sempre a ler. Por isso, se quiserem saber sobre o método, efetivamente é muito interessante começarem por ler Maria Montessori, propriamente. Tudo o resto não deixam de ser interpretações do método, não é? Portanto, quanto mais nós lermos a autora em si, mais nós vamos perceber. Não é uma leitura propriamente muito fácil, contudo. Então, hoje eu quero dar-vos aqui um panorama sobre o que é esta metodologia, o que é a pedagogia Montessori, que hoje em dia tanto se fala, que aparece tantas vezes na internet, nas redes sociais. Os influencers falam tanto disto, e às vezes nós achamos que Montessori é uma cama no chão, uma cama toda muito bonitinha, um quarto todo muito bonitinho, e na verdade Montessori não tem nada a ver com isso. Essa é uma das partes, uma ínfima parte do que é o método Montessori, e inclusivamente no seu original, Maria Montessori referiu unicamente a um colchão no chão, nem sequer falava em camas. Portanto, quando virem anúncios de camas Montessori, não são camas Montessori. A Maria Montessori desenhou muito material pedagógico, nenhum deles foi uma cama. Portanto, a única ideia da cama era efetivamente que promovesse a autonomia da criança, como é transversal no método todo. O objetivo, eu diria que número um da pedagogia Montessori, é permitir a autonomia da criança desde o seu nascimento. Autonomia para explorar, autonomia para utilizar as suas competências, de forma a que o ambiente que envolve a criança não seja um obstáculo, mas sim um ambiente que eleve a criança à sua máxima competência. Então, desde o início da vida, não é? Portanto, desde a gravidez até, Maria Montessori acredita que os bebés são indivíduos completos desde o momento do nascimento. Muitas das vezes nós acabamos por considerar os bebés muito inaptos para tudo, não é? Portanto, muito dependentes e por isso muito incompetentes no geral. Eu costumo dizer muitas vezes que acho que as crianças, no geral, são muito subvalorizadas, eu diria. Nós acreditamos pouco no potencial das crianças, que é imenso. As crianças, o ser humano vem completo, não é? Só precisa que o ambiente permita que toda esta competência venha ao de cima, não sendo um obstáculo. Então, Maria Montessori acredita que as crianças e os bebés, desde o seu nascimento, merecem o respeito e a consideração de qualquer outro ser humano, em qualquer outra fase da vida. E, portanto, acredita que os bebés e as crianças devam fazer o máximo por si mesmos desde o início, e se nós conseguirmos criar as condições para tal, a criança vai desenvolver-se naturalmente, sem esforço, sem necessidade da nossa intervenção, a não ser neste contacto muito permanente. Maria Montessori acreditava que nós precisamos daquilo que hoje sabemos que é a vinculação, uma vinculação segura, muito contacto físico, muito toque, mas também muito pouca interferência, ou seja, nós somos aquela figura de suporte, de acolhimento, mas não somos propriamente um obstáculo ao desenvolvimento humano. Então, se nós permitirmos que os bebés
façam o máximo possível por si mesmos, nós vamos estar a encorajá-los a explorar o seu ambiente, a movimentar-se livremente, a desenvolver as suas habilidades motoras desde os primeiros dias de vida. Mesmo que nos pareça que não estamos a fazer nada, é só deixar a natureza existir. E existem então três pilares essenciais na pedagogia Montessori. Vamos imaginar um triângulo e Maria Montessori desenhou este triângulo, sendo que cada pilar é um dos vértices do triângulo. E então é o adulto preparado, o ambiente preparado e os materiais. Não vou falar muito dos materiais, a não ser do essencial, porque os materiais são infinitos, obviamente, mas aquilo que eu vos quero deixar hoje é um pouco esta ideia do que é o adulto preparado, o que é o ambiente preparado, os materiais de forma muito geral, para que possam depois então explorar mais sobre isto. Este é um trabalho que eu faço com as famílias, esta parte mais de formação e consultoria para as famílias criarem o seu espaço Montessori nas suas casas, nas casas dos avós, outros familiares também, e muito esta formação da família para serem efetivamente adultos preparados. Então, e o que é um adulto preparado? Um adulto preparado é um adulto que conhece o desenvolvimento humano, conhece o desenvolvimento do bebê, da criança, percebe as suas necessidades, é um adulto que sabe observar para ir de encontro às necessidades do bebê naquele exato momento, porque obviamente cada criança, cada bebê se desenvolve ao seu próprio ritmo, existe uma linha de desenvolvimento geral, mas cada bebê, cada criança vai chegar aos seus pontos de desenvolvimento ao seu próprio ritmo e chegam a uns primeiros do que a outros e não há nada de errado nisso, cada criança vai desenvolver-se naturalmente. Portanto, nós, enquanto adultos preparados, temos que saber observar para irmos sempre de encontro à criança e nunca sermos um obstáculo, mas também conhecermos o desenvolvimento humano para conseguirmos respeitar o ritmo individual dos nossos filhos ou das crianças das quais cuidamos. Então, o adulto preparado é muito isto, é um adulto que sabe observar, é um adulto que sabe as necessidades de um bebê e de uma criança, é um adulto que sabe utilizar os materiais à sua volta, que consegue ir de encontro às necessidades do bebê porque as sabe observar bem, é um adulto que, acima de tudo, promove a autonomia das crianças, acima de tudo porque tem um profundo respeito pelo desenvolvimento natural de cada indivíduo. Quando falamos um pouco mais aqui do ambiente preparado, portanto, o segundo vértice deste triângulo, estamos então a falar deste ambiente que um adulto preparado consegue criar e que passa muito por ser um ambiente que é seguro o suficiente para uma criança a explorar de forma livre e ao mesmo tempo estimulante o suficiente sem ser sobreestimulante. Portanto, no fundo é um ambiente que vai promover o cumprimento das necessidades individuais de cada criança e de cada bebê, vai de encontro àquilo que a criança precisa naquele ambiente, naquele momento do seu desenvolvimento, seja algo mais a nível de movimento, seja algo mais a nível de visão, seja de audição, de tato. O ambiente está preparado de forma a que a criança vá de encontro a ele e consiga usufruir dele, desenvolvendo-se naturalmente, sem ser necessário ser o adulto a interferir e a servir de mediador entre o ambiente e a criança. Para que a criança faça isto, o adulto tem que ajudar a X. Não é esta a ideia é exatamente a contrária, que o ambiente esteja pronto para que a criança possa fazer o que quer que seja que deseja fazer naquele momento, de forma segura e autónoma, ou o mais autónoma possível.
Lá está, o exemplo da cama no chão vem muito neste sentido, de que o bebê consiga estar na cama, na sua cama, num colchão, no chão, sem interferência de nada a nível visual, não é? Se nós nos colocarmos no lugar de um bebê que está num berço, rapidamente vamos perceber que a única coisa que o bebê consegue ver é o teto, porque à sua volta existem barreiras, sejam as grades, sejam as laterais de um berço, do que for, aquilo que o bebê vê é para cima unicamente. Imaginem a pobreza disto, não é? Quer dizer, um bebê acabou de chegar ao mundo, tudo é absolutamente novo e incrível, e nós estamos, desde logo, a limitar o seu desenvolvimento só pelo espaço onde a criança dorme. E efetivamente é algo tão simples quanto isto, não é? Nós colocarmos um colchão no chão, de forma a que a criança possa ver tudo à sua volta, possa explorar o ambiente inicialmente de forma absolutamente visual, não é? Mas depois, conforme se vai movimentando, o movimento é livre e ela aprende a rolar, aprende a virar-se, aprende a sentar-se, aprende a sair e a entrar da cama, e sem necessidade de nós estarmos a supervisionar, cuidado vais cair, deixa-me chegar-te mais para ali, precisamente porque o ambiente é seguro o suficiente para o bebê explorar. Então o ambiente é sempre preparado neste olhar de se eu fosse o bebê, o que é que eu estaria a ver? Como é que eu utilizaria isto? Como é que eu conseguiria ou não fazer esta tarefa, desde a mais simples à mais complexa? Então, é sempre esta visão muito do ponto de vista do bebê e da criança, para criar o ambiente, ajuda muito nós a substituirmos ao bebê quando estamos a criar um ambiente, seja a gatinhar, seja deitados, seja já até a caminhar, para conseguirmos perceber ao nível do bebê, ao nível se já se coloca de pé, ou se só está sentado, ou se só gatinha, o que é que o bebê vê, aonde é que consegue chegar, o que é que vai chamar a sua atenção? E já vamos falar um bocadinho mais sobre o material para também perceberem um bocadinho isto melhor. Portanto, nós precisamos de incentivar ao máximo esta independência, esta autodisciplina desde o início da vida. E Maria Montessori fala muito, muito, muito sobre isto. Falando então, agora aqui um bocadinho mais do material neste ambiente preparado, já percebemos qual é a premissa essencial do ambiente preparado. Então agora quero-vos falar um bocadinho do material que nós podemos colocar em casa. Obviamente que numa palestra deste género eu vou ser muito generalista, ou seja, vou dar-vos aqui algumas dicas que sejam gerais o suficiente para poderem usar, mas como vos digo, este é um trabalho que eu faço individualmente com famílias, adaptado a cada realidade, a cada situação, ao número de filhos, ao ambiente em questão, é um apartamento, é uma casa, tem vários andares, não tem, há mais pessoas a viver em casa, são só os pais, enfim, há animais, não há animais, tudo isto tem que ser equacionado para adaptarmos o ambiente o mais possível a esta autonomia e esta liberdade da criança e do bebê. Mas falando-vos do que é um ambiente preparado e o seu material, portanto, é importante nós considerarmos desde logo que o ambiente não deve ser demasiado estimulante, deve ser um espaço bastante organizado, mas livre de estímulos excessivos, demasiada cor, demasiado barulho, demasiados objetos, ou seja, quanto mais simples for o ambiente, melhor. Portanto, a nível de material, tenham unicamente uma pequena estante tão baixa quanto a necessidade do vosso ou dos vossos filhos, de forma a que o bebê ou a criança consiga chegar aos materiais que estão nessas mesmas prateleiras, pequenas estantes no chão, pequenas prateleiras baixinhas, portanto, tudo a que a criança consiga chegar de forma segura, que não esteja a cair, onde se consiga pendurar, que tenha as esquinas minimamente protegidas, para que a criança possa explorar à vontade. E sempre de forma muito acessível, que não seja preciso vocês adultos chegarem nada à criança. A criança consegue fazê-lo de acordo com as suas necessidades. Uma criança que ainda não agarra materiais não precisa desses materiais.
E daí nós começarmos sempre pelos móviles. Porquê? Porque os móviles, e Maria Montessori desenhou 4 móviles diferentes, mas depois destes 4 móviles nós conseguimos ir fazendo outros, ir criando outros, sempre num modelo muito, muito simples. Precisamente porquê? Porque o bebê inicialmente não precisa de nada para as mãos, precisa só de ver, que é uma coisa que faz autonomamente. Quando acorda, abre os seus olhos e tem o seu móvel, que vai passando, vai evoluindo de acordo com o desenvolvimento neuronal também. O neurodesenvolvimento do bebê, então primeiro o móvel é preto e branco unicamente. Porquê? Porque são as únicas cores, são este contraste que o bebê vê, depois já começamos a ter cor, as cores básicas, depois já começamos a ter brilho, enfim, já vamos evoluindo na escala de desenvolvimento, mas se repararem o bebê tem só isto, depois já começa a mexer os pezitos, então já conseguimos dar-lhe ali mais qualquer coisa que o próprio bebê, ao mexer os pés, ative no fundo, e vamos sempre a partir daqui. Portanto, nós nunca vamos dar a um bebê algo que ele precise de nós para utilizar, porque obviamente a natureza é muito sábia e dá-nos precisamente esta capacidade de nós acedermos, nós estarmos em contacto com o nosso ambiente, com o meio em que estamos, de acordo com as nossas necessidades. Portanto, nós não nos conseguimos mexer inicialmente, não é? Mexemos muito pouquinho quando nascemos e não precisamos de mais do que ver coisas, ou ouvir coisas também, porque essa também é uma capacidade que já existe. Então vamos sempre evoluindo a partir daqui. Então devemos utilizar materiais muito simples, com cores muito sóbrias, tudo que seja muito colorido, com muitos materiais diferentes, feitos de muitos materiais diferentes, acaba por ser sobreestimulante e não queremos. Então queremos brinquedos de madeira, de tecido, de produtos mais nobres, mais reais, não é? O plástico não é um produto natural, portanto, quanto mais natural, mais orgânico for o material, mais em contacto com a natureza o próprio bebê vai estar e mais vai conseguir ter noção real do mundo, que é uma premissa também muito importante para a pedagogia Montessori, é que o bebê desde sempre tenha um contacto direto com a realidade e não com a fantasia e não com a imaginação. Portanto, isto também nos leva aqui um bocadinho à decoração dos espaços, não é? Se decidirem utilizar decoração no espaço, utilizem sempre cores mais neutras, e se decidirem utilizar quadros, autocolantes de parede, papel de parede, etc., utilizem sempre imagens reais, animais reais, flores reais, sol, lua, estrelas, o que for, o mais real possível. É muito importante, até aos 6, 7 anos, a criança não consegue distinguir entre realidade e fantasia. Portanto, toda a informação que nós lhe dermos para ela vai ser real. Então, se nós dermos um bonequinho, não é? Um coelho que tem os olhos em coração e que sorri, ou um sol com um sorriso, etc., a criança vai assimilar isto como verdadeiro. E não é, nós sabemos que isto não é real. Então, convém sempre dar este contacto com materiais o mais naturais e reais possível. E devemos sempre, como eu disse, pensar do ponto de vista da criança, do bebê, para que se mova livremente, para que seja autónomo, para que possa explorar, para que possa sentir-se confiante. Eu consigo fazer X naturalmente, isso é muito importante. Depois, a nível de brinquedos, tudo que sejam brinquedos com texturas o mais variado possível, mas sempre lá está dentro de materiais mais nobres e mais orgânicos, a madeira, o metal, o vidro, que é algo que nós falamos muito depois na introdução alimentar, já numa fase posterior. Os tecidos, todo o tipo de tecidos que têm texturas diferentes, a areia, enfim, tudo o que seja materiais naturais e que que permitem explorar o sentido do tato e mesmo de afinar o sentido do som, porque quando nós tocamos em materiais diferentes, eles também têm sons diferentes, então vamos estar aqui a dar o que a criança precisa para se desenvolver.
A nível de livros, por exemplo, é importante começar pelos livros de alto contraste, portanto o preto e o branco, depois começar ali com algumas cores primárias, utilizar livros sempre com imagens reais, o mais possível. Também podem ser livros com texturas, importante mais uma vez, imagens reais. Portanto, no fundo, a pedagogia Montessori, esta abordagem é sempre muito projetada para apoiar no desenvolvimento natural da criança em todas as áreas, seja física, seja cognitiva, seja emocional, seja social. É sempre oferecer este ambiente preparado e os materiais adequados desde o nascimento, para que os bebés possam simplesmente desenvolver-se naturalmente, de forma autónoma. E sempre com esta ideia de que muito mais do que uma pedagogia, um método específico, é uma forma de estar na vida, sempre com muito respeito pela criança, pelo indivíduo, pelo mundo, pela natureza, sempre este contacto, este amor pela natureza e pelo mundo, que nós só conseguimos quando permitimos que a criança também contacte com o mundo, e o possa explorar, seja em casa, seja no exterior, que possa explorar a relva, que possa explorar a areia, que possa explorar a terra, a água, a lama, que possa ouvir o som dos pássaros, possa ver as sombras das folhas nas árvores desde o início, desde os primeiros dias de vida. E muitas das vezes nós acabamos por não permitir que isso aconteça, não é? E tornamos muitas das vezes o ambiente dos bebés demasiado artificial. E é precisamente aí que muitas das vezes conseguimos ser um entrave ao desenvolvimento muito mais do que um potencializador desse mesmo ambiente e desse mesmo desenvolvimento. Um, de uma forma muito geral, deixo-vos então estes conceitos, estes 3 pilares da pedagogia Montessori, para que possam, no fundo, para deixar aqui uma semente do que é esta pedagogia incrível, esta forma de ver a vida, o ser humano, o mundo, muito bonito e muito atual, que corresponde absolutamente às necessidades de desenvolvimento do ser humano, e que, portanto, pode ser utilizado desde o nascimento, ao longo de toda a vida, e não só no ambiente escolar, mas muito no ambiente familiar. Definitivamente num ambiente familiar pode ser utilizado por qualquer família, em qualquer realidade, não é dispendioso, como muitas das vezes nós somos levados a acreditar. Por isso, espero ter deixado aqui esta vontade de saber mais, esta vontade de ir mais a fundo, esta vontade de talvez até utilizarem esta forma de ver o desenvolvimento humano nas vossas famílias, nas vossas casas. Também é algo que é utilizado, lá está, em contexto clínico, não é unicamente utilizado em escola. Por isso, deixo-vos esta sementinha da pedagogia Montessori utilizada em ambiente familiar. E obviamente estou super à disposição para as vossas dúvidas, para as vossas questões, para acompanhamento que necessitem. Podem visitar a minha página diretamente, podem visitar a página do meu projeto, a Tribo Portugal, que é uma clínica para toda a família. Em que temos serviços para toda a família, desde a pré-conceição até a idade adulta, e onde prestamos também esta consultoria no ramo da pedagogia Montessori, e mesmo a pedagogia Montessori adaptada à introdução alimentar e a outras fases do desenvolvimento mais desafiantes, como a entrada na escola, a entrada no jardim de infância ou na creche, a adaptação à escola, o sono, enfim, temos esta abordagem muito holística, sempre com esta inspiração Montessori por detrás, para que o respeito pelo indivíduo seja sempre a prioridade. Foi um gosto estar convosco hoje. Continuem a desfrutar muito do MAM Summit 2024 com estes temas incríveis. E vemo-nos em breve. Fico a aguardar as vossas dúvidas, as vossas questões, o vosso feedback também. E estou à inteira disposição. E muito obrigada.